por esse recorte histórico, padre. É importante que os mais novos saibam como é e por que estão morando aqui ou acolá, o que é que aconteceu para dar esse formato à cidade de Pederneiras. Parabéns, padre, muito obrigada pelo seu interesse nessa parte histórica. Houve todo um movimento, quer dizer, não caiu do céu assim, de repente, não. Houve todo um movimento social, econômico, na época, final dos anos 60, começo dos 70. Que movimento foi esse? Sobretudo no início, nos anos 60, um movimento de que as grandes fazendas de café, cultivo de gado, começaram a dar lugar à plantação da cana-de-açúcar, o êxodo da zona rural para a cidade. Os trabalhadores começaram a, entre aspas, pessoal, com todo amor e carinho, começaram a sobrar na cidade. Não tinha local de trabalho, não tinha um posto de ofício para eles. Eles tinham que aprender, inclusive, novos ofícios e etc. Esse conjunto de trabalhadores, havia pouca linha de frente. Era um pouco de comércio na 9 de julho, o comércio não era assim tão expandido, e essas pequenas oficinas de induzidos, e os jovens de Pederneiras, eles faziam o colegial ou a escola técnica de comércio e depois iam embora. Então começou a haver uma evasão, uma saída dos jovens da cidade de Pederneiras por falta de trabalho. Muito bem, enquanto isso, Filibaldo Gil era o prefeito e Fernando Minguilho vice. Eles sentiram essa demanda para novas moradias e foram ao Rio de Janeiro, foram ao antigo Banco Nacional de Habitação, o famoso BNH, conseguiram um primeiro núcleo habitacional, o Dom Pedro I, que todos nós conhecemos como Divinéia. O terceiro mandato do senhor Michel Neme, ele também já sentindo que precisava abrir caminho, frente de trabalho. Como? Pensou-se na industrialização, mas como? Quem? Quando? De que tamanho? Indústria de grande porte, mas nós temos só pequenas oficinas de induzido, como fazer, como não fazer. Então havia toda uma preocupação na Câmara de Vereadores e toda a preocupação também do Executivo, do senhor Michel Neme, o seu vice-prefeito, que na época era o Razuki, e toda a equipe, em providenciar local de trabalho, emprego e renda, para que os jovens de Pederneiras não saíssem mais, porque senão a cidade ia virar uma cidade fantasma, como algumas cidades que eu conheço aí na Alta Paulista. Muito bem. Então, numa das viagens que ele fez a São Paulo, na volta, ali passando em Valinhos, ele viu a propaganda da Clark. Então, conversando com os companheiros dele de viagem, ele disse, olha, poxa vida, precisamos comprar uma máquina para ajudar o pessoal da lavoura, porque a situação está ruim. Vamos lá, quem sabe eles vendem uma e tal. No dia 7 de maio de 1973, na intenção de comprar uma máquina para a prefeitura, o prefeito Michel Neme e o vereador Hamilton Neme foram a Valinhos, na Indústrias Clark. E ao comprar a máquina, o Michel pediu um desconto de 10% ao gerente de Relações Industriais, o senhor José Antônio Maranhão, que simpatizou com o prefeito e concedeu o desconto, ao mesmo tempo que manifestou a vontade de conhecer Pederneiras. É que a Clark tinha a intenção de interiorizar a divisão de equipamentos de
construção e movimentação de materiais. Feito o convite, naquele mesmo mês de maio de 73, foram recebidos aqui em Pederneiras o senhor Maranhão, juntamente com Jorge Calvo de la Torre, que era o presidente da empresa, e também José Rodrigues de Almeida, Relações Públicas. Nessa ocasião, o senhor José Antônio Maranhão perguntou se na cidade havia moradias. Foi que o Michel respondeu que tinha sido construído um núcleo habitacional, que era o Dom Pedro, e tinha aumentado diversas casas lá. Maranhão, na verdade, estava investigando a possibilidade da sucursal da Clark ser construída na cidade e que deveria haver moradias ao lado da fábrica onde ela seria construída, se fosse decidido para Pederneiras. Após essa recepção, Michel Neme iniciou contatos com o BNH, que era o Banco Nacional de Habitação na época, e também os seus diretores da Clark também estavam fazendo contatos com o BNH para conseguir, essas moradias para a cidade. E como retardou muito um pouco, a resposta não vinha, Michel ligou para o seu amigo, o deputado federal Herbert Levy, e foi ao seu encontro com uma carta pedido, para ver se conseguia as casas para Pederneiras. Encaminhada a carta, o senhor Herbert Levy encaminhou essa carta para o presidente da República na época, o presidente Médici. E veio a resposta em apenas 2 dias da liberação de 608 casas de 2, 3 e 4 quartos. Michel voltou então à Clark em Valinhos para informá-los que tinha conseguido já o núcleo habitacional. E era no alto da cidade. E queria saber se a Clark viria para Pederneiras. Ficou sabendo que estava aguardando da organização garantias para tomar uma decisão. Então o Michel afirmou na época, não sou um prefeito de poltrona. Se a organização não fizer o que a Clark precisa, nós vamos fazer lá em Pederneiras. Michel afirmou isso. Então foi quando o Jorge Calvo de la Torre respondeu: senhor prefeito, o senhor não vai morrer pequeno. Pederneiras é a cidade. Bom, Michel terminou seu mandato e apoiou na época, indicou o senhor Valdomiro Fernandes Mateus para prefeito, que venceu as eleições, e o primeiro decreto do Valdomiro, quando assumiu, foi nomear o bairro, que era o núcleo habitacional, o bairro com o nome do Michel Neme. E o pessoal da Clark se interessou. Vieram a Pederneiras, viram que havia condições técnicas, porque a Clark, na época, pertencia aos americanos, era uma indústria americana. E o americano, ele não faz nada de improviso. Pesquisa, verifica o que é bom, o que não é para a empresa. E eles viram que Pederneiras tinha as condições. Água e luz elétrica. Mas faltava o solo para construir a fábrica. Aí, alguns senhores, Michel também entrou em negociação com alguns donos de terras ali naquela região, porque, pessoal, Pederneiras, ela foi até a Duque de Caxias, ali a Santa Casa. Depois de muito tempo, ela avançou um pouco pelo Jardim América, Jardim Califórnia. Depois, fizeram uma nova saída para Bauru. Tinha uma saída para Jaú e outra para Bauru. Então, o Michel Neme
e a sua equipe se reuniu com alguns senhores, donos de terra. Eu me lembro de alguns, mas eu penso que vocês que estão ouvindo vão se lembrar de outros, porque história é assim, depoimento é assim, a gente vai falando o que lembra. Então, eu me lembro do Dr. Jaime Sestari, do próprio Vilibaldo Gil, da família Berbel, né? Eu acho que a família Pinheiro também, inclusive a melhor água, a melhor fonte de água estava no sítio ali da família Pinheiro, né? Do outro lado da pista. Enfim, são aspectos históricos e geográficos que vale a pena, porque a fábrica, ela foi sendo construída por tudo isso, pessoal, pela necessidade de emprego e renda dos habitantes de Pederneiras, pela necessidade de uma indústria de grande porte, pelo menos uma, para aumentar o imposto da prefeitura, para que a prefeitura pudesse fazer a sua promoção social, o seu serviço social com maior atendimento. O núcleo habitacional, ele finalmente é concluído. Não tinha muito equipamento social, porque o núcleo habitacional era construído rapidamente para atender a demanda de falta de moradia. Então, a escola ainda não estava construída, né? Não tinha ainda posto de saúde, tinha tudo lá marcadinho e tal, mas ainda faltava muita coisa. E foi sendo feito, complementando. Isso não foi um trabalho de um dia, de um ano, de uma pessoa só. Felizmente, foi uma época de Pederneiras onde um começava e o outro continuava, e um terceiro terminava. Quer dizer, foi assim um trabalho conjunto, muito bonito. E, por outro lado também, esse núcleo habitacional para os trabalhadores, a fábrica, geraram um outro loteamento para que os diretores da fábrica pudessem morar aqui em lugar também próximo. Então surge, pessoal, o Jardim Alvorada. Ela foi crescendo, pessoal. Aí a escola, a beleza daquela escola, foi uma escola assim, planejada pelo governo, que hoje é a escola Alva Fabre, e já pensando, prevendo a ampliação do núcleo, o aumento dos moradores. Depois vocês vão ver, eu me lembro bem a data, vem a pré-escola Tarsila, depois da dona Cristina Luporini. Então são pequenas escolas que estão ali junto da grande escola estadual professora Alva Fábio Miranda. Então, vocês vejam que aí já um pequeno posto de saúde o posto de saúde só atendia ali na confluência da esquina Eliazar Braga com a 15 de novembro. Aí, na gestão Fernando Menguili, abertura de pequenos postos. Então, lá foi um para o Michel Neme, outro lá para cima da linha, e então vários, e um em cada distrito. Vejo que também a saúde foi se democratizando, as pessoas não precisavam ir só a um local, já os seus bairros foram construindo esses postos de saúde. Então, eu quero salientar bem, gente, que, como disse Michel Neme na época, que ele foi comprar uma máquina e trouxe uma indústria, esse movimento da indústria, ele não caiu do céu, ele estava incluído num contexto de desenvolvimento econômico no Brasil, tomando o caminho do uso de combustível, do uso do álcool como combustível, porque até então o que nós tínhamos como combustível? A gasolina e o óleo diesel, que eram frutos do petróleo. E naquela época ainda não tínhamos descoberto tantas bacias
de petróleo. Então, vejo que é todo um desenvolvimento geral do país e que depois vem pelo governo do estado, vem pelo município, e esses dois grandes movimentos, Núcleo Habitacional Michel Nele e Volvo. E quero chamar a Volvo atual, né? Eu quero só chamar a atenção para uma pequena coisa. A lei do Brasil não permite colocar nome de pessoas vivas em monumentos públicos, praças públicas, não permite. Mas naquela época ainda não tínhamos a atual Constituição. Então o senhor Michel Neme, ele mesmo inaugurou o núcleo com o seu nome. Não porque ele quisesse que desse ele, mas o povo mesmo, para homenageá-lo, deu esse nome, o nome dele para o núcleo. Meninas. O que eu quero deixar aqui é benditas palavras de Jesus, quando ele disse, e depois repetidas lá no Atos dos Apóstolos, me parece, uma das cartas de Paulo: um planta, outro colhe, mas só Deus dá a sementeira. Então, é isso que eu quero frisar para vocês, meus queridos amigos, amigas, meus irmãos, minhas irmãs, e todos vocês que moram aqui no Núcleo Habitacional Michel Neme. É um trabalho coletivo, de comunidade, de amor, de fraternidade. Um começa, o outro continua, o outro acaba, inaugura e depois restaura, enfim. Então, pessoal, vamos agradecer a Deus, todos aqueles, todos, não só o senhor Michel Neme, não só o senhor Emil Razuc, vice-prefeito, não só o senhor Hamilton Neme, todos esses merecem agradecimento, todos, mas também empresários, os donos das terras que venderam para que o núcleo pudesse ser construído, para que a fábrica pudesse ser construída. Vamos, não só também Vilibaldo Gil, Fernando Minguili, que trouxeram o primeiro núcleo lá na Divinéia, depois Valdomiro Fernandes ampliou, fez uma segunda parte, tamanha demanda de moradia. Vamos agradecer todos. Em primeiro lugar, Deus, que iluminou a cabeça daqueles dirigentes. Primeiro Deus, e depois todos os que participaram. Muitos já se foram, mas não da nossa memória e nem do nosso coração. Deus seja louvado. Um planta, o outro colhe, mas só Deus dá a sementeira. Amém.